Estamos falando nos nossos encontros à noite sobre a intimidade que precisamos ter com Jesus. E eu estava pensando que falar com vocês sobre essa intimidade, a gente já ouviu tanta informação sobre essa intimidade que Jesus tem conosco como igreja. E eu fui levado por Jesus a 3 capítulos no Evangelho de João, e a gente vai refletir sobre algumas coisas que o Espírito Santo foi colocando no meu coração a respeito dessa intimidade revelada de Jesus com os discípulos no final da sua trajetória terrena. Ele tem uma revelação para mostrar para os discípulos a importância, o amor que ele tinha por eles, a fé que ele tinha e que ele acreditava naqueles 12 homens que ele havia formado durante 3 anos. E eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus, e eu quero ler um texto, um versículo apenas, e depois convidar você a ir ao Evangelho de João, que está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 16, e depois você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, vai deixar ela aberta lá. Mas no capítulo 18 de Gênesis, a gente tem a história de Abraão, o amigo de Deus, um homem que teve, como você e eu, uma intimidade com Deus. É chamado um homem que Deus se revelou a ele, que Deus fez uma proposta para ele, íntima, e ele comprou a ideia de Deus. E ele foi fiel a Deus, andou com Deus, caminhou com Deus, adorou a Deus e cumpriu toda a sua chamada e cumpriu todo o seu relacionamento com Deus. E no capítulo 18, no versículo 16, tem uma história muito bonita com Abraão. Abraão, Deus estava já falando tantas coisas para ele. Abraão tinha saído da Mesopotâmia, a história dele começa lá em Gênesis capítulo 12, e quando ele chega aqui nesse momento, ele já está separado do seu sobrinho, o amigo Ló, né? E Deus tinha uma proposta no seu coração, destruir a cidade onde o seu sobrinho estava residindo. E Deus pensou no seu coração omitir esse fato de Abraão. E é isso que diz a história. Veja o versículo 16 do capítulo 18 de Gênesis. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar e mostrar-lhes o caminho. Mas disse o Senhor no seu coração: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabê-lo-ei. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo João, depois
antes de Atos, né? Está ali o Evangelho de João, capítulo 13. Jesus está reunido, eu queria levar você a imaginar essa cena. Jesus está reunido com 12 homens, numa casa, aonde nem era dele, para iniciar a nova aliança. E nessa casa celebrar a Santa Ceia, isso que a gente celebrou aqui agora. Ele estava para celebrar a última Páscoa, e depois de celebrar a última Páscoa, que tipificava a sua morte e a sua oferta em resgate de toda a humanidade, Jesus manda os seus discípulos preparar o ambiente para que eles celebrem a última Páscoa e façam a primeira ceia. Só que a ceia que nós celebramos não é a ceia que Jesus celebrava. Não é da maneira que Jesus celebrava. A Bíblia diz, né, que a ceia que Jesus celebrou teve algumas particularidades, porque o Evangelho, você sabe muito bem, veio do Oriente, e eles tinham algumas tradições, alguns momentos ímpar na vida desses homens. E a partir do capítulo 13, Jesus está com eles numa intimidade, ou seja, eles chegaram numa casa, fecharam a porta e foram celebrar a comunhão entre eles. Ele foi celebrar um momento de despedida, era como se Jesus estivesse fazendo uma festa para os seus convidados, os 12, e dizendo para eles assim: olha, foi legal estar 3 anos com vocês, foi muito legal ouvir vocês, ver vocês operando, fazendo coisas tremendas, saber que vocês acreditaram em mim, saber que vocês fizeram coisas maravilhosas, curaram enfermos, abençoaram pessoas, mas olha, eu tenho algumas informações para compartilhar com vocês, eu não posso omitir de vocês aquilo que está para acontecer. Eu vou ser colocado numa cruz, eu vou ser crucificado. Que está aqui conosco, comendo conosco, vai me trair, vai me entregar. E eu preciso contar para vocês alguns segredos, porque eu não vou ver vocês mais. Depois dessa ceia, eu vou ser crucificado, eu vou ser escarnecido, eu vou ser cuspido, e eu não vou ter mais tempo para estar com vocês nesse momento tão especial nosso, íntimo, de comunhão, de intimidade, aonde eu quero compartilhar com vocês de alguns segredos da minha intimidade. Eu quero que vocês sejam muito informado a respeito dessa minha intimidade. E aí Jesus entra na casa. Havia uma tradição no Oriente, aonde você chegava, você tinha que entrar na casa, tirar a sua sandália. Eles não usavam calçados como a gente usa hoje, e eles usavam sandálias parecidas com a papete, né? Os homens conhecem papete? Parecidas com a papete, e essa sandália recebia ali, semelhante à sua havaiana, a poeira da estrada. E diz que quando esses homens entraram na casa para comer com Jesus, para participar da ceia com Jesus, a ceia não era servida assim como a gente serviu para você no pedacinho de pão, era comida mesmo, era vinho mesmo. Eles sentavam numa grande mesa. Eu acredito que Jesus sentou na ponta da mesa, né, e servia lá os discípulos. A ceia falava de comunhão, de amor. Eles colocavam ali as suas intimidades na ceia. E antes de celebrar a ceia, Jesus pega a bacia e pega uma toalha. Entrou naquela casa, não tinha ninguém para lavar os pés deles. Eles estavam sentados à mesa e Jesus começa agora a
se agachar na frente de Pedro, João, Tiago, Judas e os demais apóstolos, pega uma toalha e se agacha diante dos pés desses homens e começa a lavar. Você conhece a história? Pedro rapidamente diz: Senhor, de maneira nenhuma você vai me lavar. Você é o Cristo, porque quem lavava os pés das pessoas que entravam na casa, quando eram convidados, eram pessoas servas, eram escravos. Somente uma pessoa escrava lavava os pés daqueles convidados ao entrar numa casa. E Jesus estava ali se posicionando diante dos seus discípulos como mestre, como Senhor, que a gente sabe que Ele é, como Rei dos Reis. Os discípulos conheciam Jesus, mas Jesus está ali agachado diante daqueles homens, se prostrando diante deles e de uma forma tão humilde, tão simples, ele diz assim: olha, gente, eu quero lavar os pés de vocês. Eu quero mostrar para vocês o que é ser de fato humilde, o que é ser de fato o Cristo, o que é ser de fato igreja, o que é de fato que eu quero de vocês, 12. Por que vocês estiveram comigo? Por que vocês caminharam comigo esses 3 anos? Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. E aí Jesus começa a lavar os pés deles. Quando Pedro reclama e diz: Senhor, você não vai lavar os meus pés? Jesus diz: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não vai estar comigo na eternidade. E aí Pedro rapidamente diz: Senhor, então lava todo o meu corpo. Mas aí Jesus diz para ele: não, Pedro, não há necessidade mais de lavar o seu corpo, porque você já está salvo. Não há mais necessidade de eu lavar todo o teu corpo com a palavra, porque o teu corpo está limpo. O que é necessário agora é você lavar os pés, para que você elimine as poeiras da estrada da vida, para que você esteja limpo. E Pedro abre o seu coração e diz para Jesus assim: beleza, Jesus, então pode lavar os meus pés. E queridos, essa é uma abertura da intimidade de Jesus, aonde Jesus diz, e está lá na sua Bíblia, no capítulo 12, Jesus dá para eles uma lição de humildade. E humildade é a qualidade daquele que age com simplicidade. Humildade é saber dizer para Deus assim, falando para Deus, que nós temos uma característica muito importante diante de Deus, que a gente não é arrogante, que a gente não é soberbo. Humildade é uma qualidade positiva que a gente encontra em Jesus e benéfica, aonde ele diz: olha, é fundamental que vocês sejam como eu e reconheçam e façam como eu estou fazendo. Vocês estão vendo eu lavar os pés de vocês? Lavem os pés um dos outros. Sejam humildes, amem-se mutuamente, tenham essa atitude de simplicidade. No reino de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém, somos todos iguais. E aí eu aprendo com Jesus, através desse capítulo 13, ele mostrando para os seus discípulos a sua intimidade e dizendo para eles o seguinte: igreja, pratiquem a humildade, sejam simples, não sejam arrogantes, não sejam prepotentes, não sejam soberbos, saibam que nós somos todos iguais. A humildade é necessária no serviço a Deus. Ela deve ser uma característica dos santos. Ela deve ser praticada pelos santos. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, não precisa abrir a sua Bíblia, diz que Jesus se humilhou a tal ponto, e ele se ofertou e se entregou a tal ponto de morte, e ir para uma morte de cruz. Jesus está dizendo que é fundamental para a igreja afastar do nosso coração todas essas atitudes que não agradam o coração de Deus.
Jesus está dizendo para os seus discípulos e dizendo para eles assim: olha, a igreja não pode ser um lugar que não tem amor. Pelo contrário, na igreja tem que reinar o amor. Na igreja, os serviços dos humildes devem ser em favor um dos outros, ajudando uns aos outros. E isso deve ser praticado em amor. E o amor é o caminho mais curto de volta para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que você hoje está neste lugar. Você pode dizer graças a Deus por isso. E também, queridos, como atitude de amor, de humildade, né, de reconhecimento, de igualdade, nós precisamos saber que devemos sim praticar serviços de humildade em favor um dos outros. E isso vai demonstrar amor. E como eu disse para você, o amor é o caminho mais curto de volta para Deus. Amar ao homem equivale você amar a Deus. Por isso que é importante, na igreja de Nova Vida em Bangu, reinar o amor. Você amar essa pessoa que está do teu lado, você praticar o amor. E o amor, você já sabe, o amor é atitude. O amor é você estar junto do outro, é você estar com o outro, é você estar chorando com o outro, é você estar dizendo para o outro: conta comigo. E eu aprendo com Jesus um exemplo. Eu aprendo com Jesus que se Ele mostrou a humildade, eu preciso também seguir os mesmos passos de Jesus na minha intimidade. Você quer conhecer mais Jesus? Seja humilde. Você quer conhecer mais Jesus? Ame o seu próximo como a si mesmo. Você quer conhecer mais Jesus? Não seja arrogante, não seja prepotente. Saiba que você precisa das pessoas. Ninguém consegue viver sozinho. Eu li uma vez um pensamento que até para a gente ser sepultado, a gente vai precisar de alguém para carregar o nosso caixão. Ninguém caminha sozinho, a gente precisa um dos outros. O ser humano não pode viver sozinho. Jesus está dizendo para eles: olha, como eu estou me colocando agora numa posição de escravo diante de vocês, eu digo para vocês: olha, eu amo vocês, eu quero que vocês sejam semelhantes a mim, que vocês possam externar o amor com todas as ações de vocês, que vocês possam abraçar aqueles que estão chorando, que vocês possam agora abençoar aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão desgarrados, que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. E interessante, enquanto Jesus estava falando isso, Pedro catuca, o João diz assim: pergunta para ele quem vai ser o melhor e o maior no reino de Deus. Olha só, no meio de uma exortação dessa, o discípulo Pedro estava assim: pô, dos 12, quem é que vai ficar no comando agora? Quem é que vai ser o cara? Quem é que vai ser? Quem é que vai mandar agora? Quem é que vai estar no comando? Quem é que vai ser o maior no reino dos céus? E aí Jesus manda a letra da intimidade, que no reino não tem ninguém superior a ninguém, somos todos iguais. Diga para o seu irmão aí, ó, no reino de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém, somos todos iguais. Jesus manda esse recadinho para os 12 que estavam lá, né, não entendendo ainda a linguagem da humildade, não entendendo a grandeza de servir ao outro. Você quer ser grande no reino de Deus? Quantos aqui querem ser grande? Agora olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó: eu vou te servir como Cristo nos serviu. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser grande no reino de Deus deve ser servo. Porque Ele mesmo serviu-nos e se esvaziou a si mesmo e foi para a cruz como aquele que nos serviu, nos dando o resgate, a vida eterna. Você pode dar glória a Deus por isso. O maior no reino de Deus é aquele que serve.
É o que Jesus está dizendo. Você vai ler em casa, você vai ver essas verdades. A verdadeira grandeza é servir o outro. Jesus veio não para ser servido, ele diz isso em um dos textos, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E Jesus está dizendo nesse último encontro, nesse último momento com os 12, ele sabia que ele não teria mais oportunidade de falar com os 12, somente com o corpo glorificado, mas até aqui era um momento crucial, era um momento de despedida, era um momento da intimidade, onde ele chama esses 12 para o quarto, onde ele chama esses 12 para o cenáculo, para a sala, e ali ele está celebrando, ele está discutindo com eles, ele está falando para eles de detalhes íntimos do reino de Deus. Jesus começa dizendo para eles: olha, vocês querem ser pessoas felizes? Conheçam mais a Deus e obedeçam a Ele em tudo. Você quer ser feliz? Quantos aqui querem ser felizes? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E na medida que você conhece o Senhor, a felicidade, a alegria, a paz no Espírito, a unção de Deus vai preenchendo você, vai enchendo você, você vai recebendo vida, você vai sendo transformado, você vai sendo equipado pelo Espírito Santo. A verdadeira felicidade consiste em conhecer a Deus e ser obediente a Ele em tudo. Jesus encerra esse primeiro encontro, esse primeiro contato com os discípulos, dizendo para eles: mas não para por aí, eu quero dizer mais para vocês. Versículo 31, eu quero dar para vocês um novo mandamento. Nós tínhamos mais de 630 mandamentos, 10 lá no Decálogo. Mas eu quero sintetizar tudo isso e dizer para vocês de um novo mandamento. E o versículo 34 ele diz para os discípulos: olha, novo mandamento eu vos dou. Você pode ler comigo, se você está com a sua Bíblia aberta: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Pastor, amar é difícil. Pois é, não é fácil. Amar é uma atitude. Amar, só consegue amar quem nasceu de novo, de fato. E Jesus está dizendo para esses discípulos: olha, se vocês estiverem em mim, se vocês viverem a intimidade comigo, vocês conseguirão olhar para as pessoas e amar, e amar, e amar. No versículo 35 ele diz mais: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amar o outro com as suas diferenças, amar o outro com os seus achismos, amar o outro com os seus conflitos. Esta é a minha e a sua missão. Se nós queremos a intimidade com Deus, nós precisamos respeitar o outro, respeitar o pensamento do outro, mas também não deixar de amar o nosso irmão, amar a nossa igreja, amar o nosso semelhante, porque nisto todos conhecerão que você é filho de Deus. Glória a Deus. Nisto todos conhecerão que Jesus habita em você, que você revela o caminho, que você revela a verdade, que você revela a vida. E Jesus continua abrindo o seu coração, porque Jesus entendia, como Deus havia falado para Abraão: eu não posso omitir, eu não posso deixar os meus discípulos sem conhecer detalhes tão importantes da minha intimidade. E Jesus continua dizendo para eles: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, vocês agora estão na minha família, vocês fazem parte da igreja, vocês estão debaixo da minha proteção, portanto não fiquem mais preocupados. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: olha, uma das peculiaridades da intimidade de Jesus é a gente descansar nele, é a gente confiar nele, é a gente não ficar preocupado, é a gente crer que ele está no comando.
Jesus está no comando da sua vida. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, vocês vão pensar que vocês estão sozinhos, vocês vão pensar que eu abandonei vocês, mas olha, fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração, descansem, eu nunca vou deixar vocês sozinhos, eu estarei com vocês para sempre. Até aqui eles não estavam entendendo nada, mas Jesus já está dando bizu. Jesus já está dizendo para eles: olha, vocês nunca mais ficarão sozinhos. Um relacionamento de intimidade que nós temos a partir dessa ceia, nós não vamos andar mais sozinhos. Jesus anda com você, aonde você estiver. Em todos os lugares que você estiver passando, você vai estar com o Paracleto, você vai estar cheio de alegria, você vai estar cheio da paz do Espírito, você vai estar cheio da segurança, você vai estar cheio da comunhão, cheio do amor, porque a presença de Deus reina em você. Você pode dizer glória a Deus por isso? E ele continua dizendo para os seus discípulos: creiam em mim, descansem em mim, fiquem tranquilos. Vocês vão falar com o Pai, e tudo que o Pai que vocês pedirem ao Pai, vai acontecer. E quando vocês pedirem, saiba que aquilo que vocês pedirem em meu nome, isso eu vou fazer por vocês. Versículo 14: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí Jesus manda mais uma vez um recadinho para eles: não deixem de se amar, não deixe de cuidar um dos outros, não deixe de dar atenção um para os outros. E você já reparou como o mundo moderno tem tentado matar o amor? Você tem reparado como as pessoas estão vivendo isoladas? Jesus com certeza sabia disso. Por isso que ele determinou que na sua igreja não falte amor. Que na sua igreja não falte essa comunhão uns com os outros. Que o amor cura, que o amor liberta, que o amor transforma, que o amor traz alegria, que o amor traz comunhão. E Jesus está dizendo para os discípulos: olha, na minha igreja não pode faltar amor. Na minha igreja não pode faltar a comunhão. Na minha igreja não pode faltar a humildade. Era a última noite. Ele precisava passar esses recados importantes para os seus discípulos. E ele dizia isso com o seu coração aberto. Ele dizia isso para que eles entendessem que a caminhada com Cristo é de glória em glória, é de fé em fé. Que eles entendessem que todas as dificuldades que eles estariam passando na vida, eles nunca estariam mais sozinhos. Que eles andariam com Jesus, com o Espírito Santo, todos os dias até a consumação dos séculos. Que ele, Jesus, estaria pedindo ao Pai por eles. E Jesus pede todo dia por você. Todo dia ele clama por você, ele intercede por você. E a palavra de Deus nos diz que ele começou dizendo essas coisas para os discípulos e disse mais: para que vocês não estejam mais sozinhos, eu vou enviar o Paracleto, o Consolador. O Espírito que habita em mim, que habita na vida do Pai, estará em vocês. Vocês nunca mais andarão sozinhos. Eu vou me revelar a vocês. Eu vou habitar dentro de vocês. Eu nunca mais deixarei vocês andar desesperados, aflitos, preocupados. E ele revela aos discípulos que se eles continuassem amando ele, se eles continuassem obedecendo a eles, se eles continuassem adorando a eles, eles nunca mais teriam medo, nunca mais teriam problemas, nunca mais deixariam de caminhar em fé. Capítulo 15 de João, Jesus continua dizendo, na intimidade com esses homens, mais alguns detalhes.
aonde Ele abre o seu coração para você e para mim. E Jesus diz na sua palavra: eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você está limpo pela palavra, diga aleluia. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver em Jesus, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ele continua dizendo para esses homens: eu sou a videira, vocês são ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Por quê? Porque se você está em Jesus, você já está determinado a dar muito fruto. Versículo 7, ele continua dizendo para esses homens: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, você pode ler comigo? Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E nisto vai ser glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O desejo de Jesus para os seus discípulos é dizer para eles o seguinte, como Ele diz hoje para nós: contem comigo, igreja. Saibam que nós estamos juntos, nós caminhamos juntos, nós estamos ligados juntos. Nós temos os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Eu não vou deixar vocês andarem sozinhos. Eu estou com vocês todos os dias. Vocês todos os dias me conhecerão, andarão comigo, estarão comigo para todo sempre. Eu me revelarei todos os dias a vocês. Se guardem. Jesus continua dizendo para esses homens: se guardem, os dias são maus. Muitos vão tentar roubar a sua intimidade com Deus. E aí você está aprendendo que intimidade com Deus é coisa simples. Não é nada assim, oh meu Pai, não é nenhum mistério, não. Andar em intimidade com Deus é amar. Andar em intimidade com Deus é deixar o Espírito operar na nossa vida. Andar em intimidade com Deus é deixar a palavra de Deus transformar a minha e a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso. E quando nós estamos ligados a Ele, é isso que Jesus está dizendo para esses homens. Não importa as suas fraquezas, não importa as suas limitações, Ele vai te ajudar. Porque você conhece a história, quando ele terminou esse diálogo aqui, ele saiu com esses homens e disse assim, ó: Pedro, Tiago, João, fica aqui, eu vou orar. E o que Pedro, Tiago e João fizeram? Foram dormir. Foram dormir. Enquanto ele foi orar, foi 1, 2, 3. Na terceira vez ele falou: chega! É chegada a hora, é chegado o momento, é chegada a consumação. Foi para isso que eu vim. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu corpo, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu vou consumar a obra vicária por todos esses homens. E aí até chegar esse momento, Pedro fez o que com Jesus? Jesus, estou contigo, pode deixar, eu vou orar por você, eu vou caminhar com você. Pedro nega. Pedro diz: não te conheço. Os demais apóstolos desaparecem, somem. Mas mesmo assim Jesus continua dizendo: eu conto com vocês. E nessa noite Jesus quer dizer para mim e para você, Igreja de Nova Vida, independente das tuas fraquezas, independente das suas falhas, independente dos momentos difíceis que você tem na sua caminhada, Ele conta com você. Você pode dizer isso para o seu irmão aí: Deus conta com a gente, cara. Contou com Pedro. Você é melhor do que Pedro. Diga isso para o irmão: você é melhor do que Pedro.
Ele vai contar com você. Pastor, mas eu não sou perfeito. E Ele não está esperando perfeição de você, não. Sabe quando você vai ser perfeito? Diga, eu só serei perfeito no céu. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai ser imperfeito. Perfeito é só Jesus, querido. Você pode dar glória a Deus por isso. Mas Ele usa vasos de barro como você e eu, imperfeito. Na medida que a gente se coloca nessa intimidade, no propósito, no desejo de fazer o melhor por Ele, Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai te moldando, Ele vai colocando as coisas necessárias na tua vida, Ele vai te enchendo do Espírito Santo, Ele vai te dando os dons, Ele vai colocando na tua boca palavra de unção, Ele vai colocando a revelação da palavra dEle no teu coração. E você vai fazendo a obra dEle, você vai pregando a palavra dEle, você vai ajudando as pessoas em amor, você vai sendo a boca e as mãos de Deus aqui nessa terra. O desejo de Jesus com esses 12 homens foi mostrar para eles que com todas as fraquezas que eles tinham, Ele contava com eles. E Jesus conta com você. Jesus precisa de você. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Ele conta contigo. Foi por isso que Ele foi para a cruz, porque Ele investiu em você. E Ele quer nessa intimidade se revelar todos os dias para você. E Ele sabe que você vai dar fruto. Ele sabe que você vai abençoar pessoas. Ele sabe que da sua boca vai sair palavra de cura. Ele sabe que através das suas mãos pessoas serão abençoadas. E o desejo dele é que você saia desse lugar dizendo: Senhor, usa-me. 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 Eis-me aqui. Entrego-me em tuas mãos. E na medida que você diz isso para Deus, Ele vai te usar. Ele vai usar sua boca. Ele vai usar tua sabedoria. Ele vai usar teu coração para abençoar outras pessoas. Ele vai usar você de uma maneira tremenda. O que eu quis hoje trazer para você como reflexão sobre essa intimidade é que às vezes a gente fica pensando: eu preciso primeiro ser transformado, eu preciso primeiro cumprir com o protocolo da palavra de Deus, eu preciso primeiro ser batizado no Espírito Santo para fazer alguma coisa, eu preciso primeiro acertar algumas coisas para depois ser íntimo de Deus. Olha, querido, Deus precisa de você como você está. Se você nesta noite estiver disponível para Ele, deixa o restante que Ele vai fazer. Eu quero convidar você nesta noite a se levantar. Pastor, mas eu não me sinto competente. Ele não está preocupado com isso. A história desses 12 é uma história que nos marca e nos diz: olha, não foi pela competência que esses 12 foram chamados. Um negou Jesus, o outro traiu, o outro disse para ele assim: se eu não colocar a mão na ferida dele, eu não acredito que ele ressuscitou. Mas Jesus disse para todos eles: eu acredito em vocês.
eu morri por vocês, eu vou usar vocês. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. O desejo de Jesus é usar você. Pastor, eu sou fraco. Sabe o que ele te diz? Digo fraco, eu sou forte. Pastor, eu não tenho conhecimento. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá abundantemente. Pastor, eu vou lançar mais uma desculpa para ele. Eu sou gago. Aí ele vai dizer para você: eu vou te usar com toda a sua gagueira. E mesmo sendo gago, eu vou usar as suas mãos para abençoar pessoas. Não tem nenhuma justificativa que você possa dizer para ele que vai impedir dele se revelar a você na sua intimidade, porque tudo que precisava ser feito, ele já fez por você. Graças a Deus por isso. Agora o que ele deseja, e o que ele fez, e esses 11, né? Você sabe muito bem que um não topou o projeto, um desistiu no meio do caminho, 11 toparam o projeto. Ele pegou esses 11, encheu esses 11 do Espírito Santo, capacitou esses 11 com a unção do Espírito Santo, colocou nesses 11 o poder de Deus, esse mesmo poder que está em você. Diga: esse poder está na minha vida, o Espírito Santo. E quando esses 11 cheios do Espírito Santo saíram daquele cenáculo onde eles estavam já reunidos, Atos capítulo 2, diz a palavra que eles fizeram proezas, porque eles conheciam de fato Jesus na sua intimidade. Espírito Santo, você está nesse lugar. Você conhece cada pessoa que você trouxe a essa casa nesta noite. Eles já ouviram de ti nesta noite que não tem justificativas. Toda a sua intimidade foi revelada a eles. Você já se expôs por cada um de nós. Você já disse tudo que nós precisávamos saber. Não existe nada oculto que não foste revelado por ti na palavra. E nós nesta noite estamos disponíveis como aqueles 11, Pai, com toda a nossa limitação, com toda a nossa imperfeição, com toda a nossa fragilidade. Nós queremos declarar nesta noite que somos a igreja que queremos amar o nosso irmão, amar as pessoas. Nós somos uma igreja que queremos obedecer a tua palavra. Nós somos uma igreja que queremos viver a realidade da boa notícia que Jesus é o Salvador, é o Senhor, é o Libertador. Portanto, nesta noite, amado Espírito Santo, usa cada pessoa ao sair desse templo. Eu sei que cada um deles tem um dom, eu sei que cada um deles tem uma direção dada por ti, amado Espírito Santo, e que eles possam, com essa revelação do amor de Jesus, da intimidade de Jesus, frutificarem, abençoando as pessoas, abençoando aonde eles chegarem, que eles sejam, ó Deus, a expressão pura do teu amor, que eles sejam, ó Deus, a expressão máxima do cristianismo, que eles não julguem ninguém, que eles não critiquem ninguém, mas que
eles amem uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Obrigado, Jesus, porque você não deixou nada escondido. Não tenho nenhuma justificativa para dizer que não te conheço. Pelo contrário, você se revelou plenamente para nós. Que nós, Senhor, ao sairmos nesta noite deste lugar, possamos amar mais os nossos inimigos. Possamos, Senhor, abraçar aqueles que nos ofendem. Possamos, Deus, ser pessoas humildes, ser pessoas, ó Pai, que liberam a graça, a cura, a paz e o amor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Estaremos cantando essa canção.